Qual foi o que você mais sentiu? Eu falei assim, olha, que se eles conseguiram, também posso conseguir. E eu falei, olha, tá aqui meu maço de cigarro, eu vou jogar fora porque eu não vou fumar mais. E eu notei que eu comecei a sentir as minhas dores, começou a ceder. E eu falei, eu vou largar os comprimidos porque, para mim ver se realmente é o cigarro ou é os comprimidos que está fazendo já efeito. E eu pude constatar que o cigarro estava fazendo mesmo, que não estava mais me dando a dor. Que o que estava me curando mesmo era o cigarro que eu tinha largado. Os 7 primeiros dias eu fiquei nervosa, agitada, mas a alimentação que me ensinaram lá começou a me deixar calma. Não pensava assim no cigarro. Quando eu pensava no cigarro, eu comia uma fruta que me indicaram lá, que era uma laranja, uma maçã, muitas saladas, muita água. Eu voltei novamente no médico, mas não para fazer a cirurgia. Eles constataram que realmente eu tinha ficado curada. E eu falei para o médico que tinha sido o cigarro que eu tinha largado e eles puderam constatar realmente que o que me provocava em mim era o cigarro, era a nicotina que fazia a minha doença atacar. Se você realmente quer largar de fumar, você tiver um propósito, alguma coisa assim, você faça. Determina. No terceiro dia que você ficar sem o fumo, o quarto, o quinto, vai ser mais fácil ainda. Você sente que o cigarro faz mal para a sua saúde? Se você sente, está na hora de parar de fumar. Se você não sente, preste atenção. Sabe aquela fumaça cinza, azulada do cigarro? Quando o indivíduo traga aquela fumaça e ele solta aquela fumaça, a fumaça sai branquinha. Toda aquela sujeira ficou no pulmão. Por isso que o pulmão do fumante é preto. E a segunda coisa é que a célula que está lá respirando e trabalhando, esperando chegar um sangue fresquinho, carregado de oxigênio, e o indivíduo fumou. O sangue se encheu de gás carbônico, está indo e a célula esperando receber oxigênio. Lá vem o sangue trazendo o quê? Mais fumaça. A célula fica doente, quase morrendo, muitas morrem. E é por isso que todo o corpo do fumante sofre por causa da falta ou da má oxigenação dos tecidos. Por isso que o fumante tem aquelas dores no peito que ele pensa até que está tendo infarto. Você já sentiu alguma vez aquela dor forte no peito? Você vai até no médico, faz um eletrocardiograma, não dá nada. Os vasos sanguíneos vão entrando em espasmo por causa da presença do monóxido de carbono. E o corpo todo sofre, desde a ponta do cabelo até a ponta dos pés. E a pessoa não percebe, ela até se acostuma. Percebam que nada no fumante funciona bem. O seu aparelho digestivo, ele já vai perdendo o paladar, tem dificuldades para digerir certos alimentos, tem distúrbios do sono, ele tem as unhas manchadas, os dentes que se estragam muito rapidamente. Dificilmente se encontra um fumante com mais de 40 anos que tem todos os seus dentes íntegros. E a pessoa vai se acostumando. A osteoporose, as dores nas costas, o intestino que não funciona bem, nada funciona bem, mas o indivíduo vai se adaptando. Agora, nós ouvimos com frequência aquela frase: eu não sinto que o cigarro faz mal para mim, o dia que fizer mal, eu paro. Mas sabe, não podemos esperar não, porque o pulmão tem um poder muito grande, tem uma capacidade muito grande, o pulmão de um ser humano. O pulmão de uma pessoa é suficiente para 5 pessoas respirarem. Se você tirar um pulmão inteiro de uma pessoa e mais uma parte do outro pulmão, a pessoa vai respirar normalmente, sem dificuldade nenhuma. Ninguém percebe que aquela pessoa não tem pulmão. Da mesma forma, o fumante com 5 anos de cigarro, ele já tem enfisema pulmonar, aquela doença irreversível. E essa doença é progressiva. Só que a pessoa não sente devido a essa grande capacidade do pulmão. Quando o indivíduo começa a sentir falta de ar, dificuldade para fazer um exercício, para subir uma escada, já começa a ter sintomas do enfisema pulmonar, é porque 70% a 80% do seu pulmão já foram destruídos. Então não espere sentir para parar de fumar não, porque pode ser tarde demais. A solução para você viver bem e ter saúde e não ter que encarar esses problemas é não tocar no cigarro. Não aprenda a fumar. E se você já fuma, meu amigo, faça um plano sério de abandonar o cigarro o mais rápido possível.
No terceiro dia, acorde meia hora mais cedo. Faça 15 minutos de exercícios ou caminhada e depois tome um banho quente seguido de uma ducha fria. Friccione o corpo com uma toalha e lembre-se, se resistir mais um dia, poderá estar a um passo da vitória. O seu organismo ainda não está totalmente livre do veneno. A vontade de fumar ainda o persegue, mas não se deixe vencer. Use toda a sua força de vontade para resistir. Uma boa dica hoje é substituir o cigarro por um copo de suco natural, de preferência de frutas cítricas como laranja, limão e abacaxi, que diminuem momentaneamente o desejo de fumar. Um bom programa para hoje é omitir o almoço. Simplesmente troque a refeição por bastante líquido. Mas se você faz muito esforço no seu trabalho e acha que não vai aguentar, simplesmente tome uma sopa e ao longo do dia beba bastante água ou suco de frutas. O seu organismo tem duas grandes funções principais. Uma é assimilar o alimento que você consome, a outra é desintoxicar-se. Geralmente, ao você comer 3 ou 4 ou 5 vezes por dia, seu corpo está constantemente digerindo e assimilando o alimento e não tem condições de desintoxicar-se devidamente. Quando você deixa de comer, ao menos por um dia ou algumas refeições, o seu corpo se lembra dessa sua segunda função e começa então a lançar fora por todas as vias as toxinas que se acumularam talvez durante anos em seu organismo, que está sofrendo com elas. É por isso que, se você se alimenta somente com líquidos, com sucos e sopas por um dia, você vai ficar livre de muitas toxinas imediatamente. É algo que o seu corpo faz espontaneamente se você lhe dá condições. À noite, siga a orientação dos dias anteriores. Banho morno, refeição leve que favorece o sono, em seguida uma pequena caminhada e lembre-se, durma cedo. Eu prometo me casar com você. Será que essa frase é tão forte quanto eu decidi casar-me com você? É lógico que esta última é muito mais forte, muito mais poderosa. Seguramente esta pessoa vai se casar. Quando você promete deixar de fumar, é alguma coisa que está muito distante. Eu prometo. Agora, quando você decide, eu decidi deixar de fumar. É isso que você precisa repetir constantemente. Há um verso na Bíblia que o apóstolo São Paulo escreveu, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Deus pode ajudar você como nunca nesse momento. Basta dar o primeiro passo, dizer: Senhor, me ajude. Eu decidi deixar de fumar. Você vai ser um grande vitorioso. Você vai ser uma grande vitoriosa. Confie no poder de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Decidi deixar de fumar. A minha vida de fumante começou junto com os bancos universitários, há mais ou menos 31 anos atrás. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, desde a hora que levantava até a hora de dormir. Os pontos negativos do fumo na minha profissão foi as mãos amareladas, o cheiro que tinha esse ambiente aqui, as paredes e os clientes que eu perdi. E não me avisaram, porque os que avisaram eu sei quantos perdi, muitos. Tossia muito, de manhã era uma tristeza, tosse prolongada e até umas 10 horas da manhã muita tosse, não tinha olfato praticamente zero, cheiro muito pouco. A comida tinha gosto ou doce ou salgado ou azedo ou amargo. As nuances intermediárias não sentia nada, praticamente. Hoje, como ex-fumante, eu percebo, então, esses gostos
e o cheiro das coisas também. E eu tenho 2 filhas, então, e elas são as maiores incentivadoras para que eu largasse de fumar. E elas realmente foram as beneficiárias, porque elas fumavam por tabela. A minha mulher também era fumante, agora é uma ex-fumante e eu estou muito feliz. Nós temos observado na prática clínica que um fumante pode levar, em média, 3 vezes mais tempo de tratamento para um processo ulceroso do que um não fumante. E temos observado também que, especialmente naquelas úlceras mais graves, aquelas que sangram, as úlceras hemorrágicas, a incidência num fumante é cerca de 7 vezes maior do que em um não fumante. A segunda área em que a incidência de doenças é muito aumentada nos tabagistas, em termos de tubo digestivo e sistema digestivo como um todo, são os tumores, os cânceres. No esôfago, o fumo é um dos grandes fatores de risco para o câncer. No estômago, da mesma forma, tanto num quanto no outro órgão, em média, 3 vezes mais alta a incidência de cânceres nos fumantes em relação aos não fumantes. No intestino grosso, a influência do cigarro também é muito grande em termos de incidência de cânceres. Em relação ao pâncreas, alguns estudiosos, alguns cientistas têm chegado a afirmar que o único fator de risco realmente definido para o câncer de pâncreas é o cigarro. E isto é algo muito sério. Os cânceres de pâncreas, via de regra, são descobertos em um estágio bastante avançado e, portanto, tendem sempre a ser fatais. Talvez, em termos da incidência de cânceres no sistema digestivo a partir do cigarro, o dado mais surpreendente seja aquele que diz respeito ao fígado. Estudo de um grande número de pessoas, mais de 1.300.000, conduzido por Hirayama, no Japão, demonstrou que para o fumante de 30 ou mais cigarros ao dia, o risco de contrair um câncer de fígado é tão alto quanto o risco de contrair um câncer de pulmão. Em torno de 6,5 a 7 vezes mais elevado do que o risco para a mesma doença em não fumantes. É válido você deixar de fumar a qualquer altura da vida. Embora seja verdade que em algumas doenças a normalização do risco de quem fumou no passado, de um ex-fumante, comparada com a de um não fumante, só chegue a igualar-se por volta de uns 13 anos depois de cessar o hábito, e é o caso do câncer de pulmão, o lado bom de toda essa questão é que, no primeiro ano de abandono, há um rápido decréscimo do risco, na faixa de 50% para a maior parte das doenças que são influenciadas pelo fumo. No segundo ano de abandono, novamente há um rápido decréscimo. 50% no primeiro, 50% do risco restante, ou seja, 25% do total no segundo. Isto significa que nos 2 primeiros anos, a pessoa consegue reduzir em cerca de 75%, em média, o risco em comparação com os não fumantes. E depois, então, os últimos 25% vão se regularizando lentamente ao longo de uma série de anos. Vale a pena você deixar de fumar em qualquer momento, mesmo que já esteja sofrendo de alguma doença importante causada pelo cigarro. No 4º dia, o seu desejo de fumar estará em franco declínio. Aproveite para intensificar a desintoxicação. Continue com refeições leves e muito líquido o dia todo. É possível que você sinta hoje um conflito entre a razão e o apetite. Sua consciência diz que não. Seu apetite diz que sim. Não hesite em ficar com a razão. Lembre-se que sua saúde é um tesouro. Sem ela estarão em jogo seu futuro, sua família, seus sonhos e seu projeto de vida. Você já se sentiu no mesmo dia nervoso, calmo, agitado, bravo, irritado, alegre? Isso que acontece com a pessoa que fuma. Ela não tem aquela estabilidade emocional das pessoas que não usam nem cigarro e nem café. Ele força o cérebro dele a ir lá para cima, ele vai lá para baixo, ele entra naquela fase de abstinência. Abstinência, o indivíduo começa a se sentir mal, estranho, ele não sabe o que é. Sem pensar, ele já coloca a mão no bolso e vai puxando um outro cigarro, para sair daquela situação deprimente e voltar lá para cima. O efeito vai passando novamente, o cérebro dele vai entrando em depressão.
e ele começa a se sentir mal de novo. Ele que há poucos instantes estava alegre, agora está irritado, está chateado, está triste, sentindo coisas ruins. Depois de um dia inteiro assim, estimulado, deprimido, o indivíduo chega em casa, o cérebro completamente esgotado, ele não tem nada mais para dar. E aquela hora que deveria ser a hora mais gostosa do dia, quando ele vai encontrar aquelas pessoas que o amam, que vai encontrar aquelas pessoas que ele ama, ele chega cansado, extenuado, não está disposto a dar nada, só quer receber. Se nós pudéssemos fazer uma estatística de quantos casais se separam por causa do cigarro, com certeza daria um resultado bastante alto, porque é impossível você estar esgotado e ter condições de dar alguma coisa. E quando vem a criança em casa, está o bebê novinho, os filhos crescendo e os pais fumando. A história do fumante passivo é muito complicada, porque aquela fumaça secundária do cigarro, ela é pior do que aquela fumaça que o indivíduo inala. E isso faz muito mal para a criança. Todos ouviram falar do fumante passivo. As crianças que convivem com fumantes em casa, elas desenvolvem muitos problemas respiratórios, problemas alérgicos, asma brônquica, rinite alérgica. A criança tem com frequência bronquites e pneumonia, vive no médico, vive tomando antibiótico. É bastante complicado o problema do fumante passivo dentro de casa. Essa criança vai ter mais dificuldades na escola. E além de todos os problemas que ela vai enfrentar, fica aquele mau exemplo, não é? Dos pais fumando, possivelmente ela também será um fumante quando crescer. Se estiver sentindo que vai fraquejar, recorra às preces, confie em Deus e peça ajuda. Você vai se surpreender com o poder da oração. Veja o que diz a Bíblia. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quando a gente tem um problema e procura um amigo, sabe, desses amigos que ajudam mesmo, que estão sempre presentes, que nos ouvem, parece que o problema fica menor e pode ser resolvido mais facilmente. Eu quero dizer a você que Deus é o maior amigo que você pode ter. Sentar-se ao lado dele e conversar com ele seria uma boa terapia, mais do que isso, uma grande ajuda para você confirmar o desejo, a decisão de deixar de fumar. Sabe como a gente chama isso? Prece. Oração. Você pode se assentar do lado de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, desta divindade maravilhosa, e colocar diante do nosso Senhor o seu desejo de ficar livre do hábito de fumar e ter mais saúde. Você pode praticar a oração. Mas eu não vejo a Deus. Como vou falar com Ele? Ele está do seu lado. Espiritualmente, Ele anda com você. Converse com Ele, dialogue. Diga assim: Senhor, eu tenho tanta vontade de fumar, mas me ajude agora. Isto é uma oração. Pratique esta oração, fale com Deus. Quando uma carga é dividida com mais alguém, ela fica mais leve. E Deus está disposto a tornar a sua luta, a sua batalha, mais leve. E no final, numa grande vitória. Ao acordar para o 5º dia, você já pode se considerar um vitorioso. De agora em diante, tudo será mais fácil. Mas não se descuide. Nos próximos dias, siga a rotina dos dias anteriores. Refeições leves, muito líquido durante todo o dia, principalmente água. Tome banho morno com ducha fria no final, de manhã e à noite. Mexa-se. Exercícios, caminhada ou corrida de manhã e à noite vão deixá-lo sempre com disposição.
Fique longe dos alimentos gordurosos, da carne, do café, do álcool e dos condimentos. E claro, não compre, não carregue no bolso e nem guarde cigarros em casa. Lembre-se sempre da sua decisão de abandonar o cigarro e diga para si mesmo que você é mais forte do que o vício. Fazendo tudo isso, você vai reeducar o seu organismo e evitar efeitos indesejados como a obesidade. Em primeiro lugar, nem todas as pessoas engordam. Em segundo lugar, há 2 motivos para se engordar em algumas pessoas quando acontece. A primeira é que as suas papilas gustativas estão se restabelecendo. Elas estavam entorpecidas por causa do cigarro e agora se restabelecem, então o seu apetite vai aumentar. Em segundo lugar, você pode estar um pouco ansioso por causa da falta da nicotina e por isso você então prefere ocupar a sua boca comendo constantemente. Se você realmente ganhar 2 ou 3 quilos agora, nas primeiras semanas depois de deixar de fumar, isso é muito melhor do que você continuar com esse vício perigoso. E depois, mais tarde, se você continuar essa orientação que você está recebendo aqui, passando a ter um estilo de vida mais saudável, vai ser muito fácil você perder rapidamente esses quilos a mais e talvez até alguns que já estejam em excesso agora. Se você chegou ao final do 5º dia sem fumar, parabéns! Em pouco tempo você notará grandes melhoras em sua vida. Você não venceu essa batalha sozinho, mas venceu. Está vencendo. Deus esteve do seu lado. Você pediu a sua ajuda e Ele prontamente lhe trouxe força de vontade, lhe trouxe ânimo. Deus é assim. Ele está sempre disposto a nos ajudar. Não se esqueça de Deus em sua vida. Coloque-o sempre para as coisas